Olá pessoal, bem-vindos à lição 9 do curso Multiplicação. Na aula de hoje falaremos sobre investir. Sim, é o que os servos fizeram para multiplicar. Eles investiram as bolsas com pratas e multiplicaram. Então, irei começar com uma história. Tenho um amigo chamado Mike, ele é um cara incrível e ele é cristão e eu, inclusive, liguei para ele para confirmar e ele é cristão desde os 11 anos de idade. Aos 35 anos, ele estava farto de se ver apenas como um cristão não produtivo. Então, aos 35 anos, ele assumiu um compromisso. Isso tem que mudar. Eu quero frutificar na construção do reino de Deus. Então, ele assumiu o compromisso pessoal de memorizar mais de 2.000 versículos ao longo dos próximos 6 meses. Ele queria começar abastecendo o seu tanque da palavra de Deus. Isso foi tão sábio que ele nem percebeu. 6 meses depois, ele foi a uma conferência em Phoenix, no Arizona. Ele era tão pobre que teve que dividir um apartamento de 2 quartos com 11 alunos de seminário durante a conferência. Ele nem podia pagar um quarto de hotel. Então, ele estava ali na conferência e o pastor estava levantando uma oferta para o projeto especial. E Mike disse: John, eu ouvi o Espírito Santo dizer, eu quero que você dê $200. Mike respondeu ao Espírito Santo: mas é tudo que eu tenho. E ele disse: John, o Espírito Santo retrucou: filho, não estou te pedindo mais que isso, apenas $200. Então ele disse: John, eu dei tudo o que eu tinha comigo. Era tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. Ele disse: lembro que tive que confiar em Deus sobre como eu iria voltar da conferência para casa. Bom, ao longo dos meses seguintes, Deus começou a dar a ele algumas ideias inspiradas. Lembre-se, essa é a primeira chave para a multiplicação. Ele começou a implementar essas ideias e dentro de alguns meses, o Senhor começou a dizer a ele: Mike, eu quero que você dê mais $200 além do seu dízimo todo mês. Então ele começou a fazer isso. Depois passou para $400 além do dízimo. Os negócios que ele iniciou a partir das ideias inspiradas começaram a prosperar e dentro de pouco tempo ele começou a dar $1.000 além do dízimo todo mês. Depois passou para $4.000 além do dízimo. Depois $10.000, depois $17.000, depois $25.000 e depois $40.000 além do dízimo todo mês. Depois $50.000, depois passou para $100.000 além do dízimo todo mês. E da última vez que eu falei com o Mike, não faz muito tempo, estava em $150.000 além do dízimo todo mês. Para ser sincero, eu perguntei ao Mike: Mike, quanto da sua renda você doa? Ele disse: John, o meu contador tem me dito que eu tenho doado cerca de 80% a 90% da minha renda. Então eu quero deixar isso bem claro. Mike vive com 10% a 15% do que ganha e doa o restante para o reino. E ele vive muito bem com esses 10% ou 15%. Então, o que Mike fez? Ele multiplicou o dom de Deus em sua vida. Se formos ao livro de Romanos, um dos dons especificamente identificados é o dom de contribuir. E lembre-se, não é uma lista exaustiva. Há diferentes dons que Deus deu ao seu povo. São vários, realmente. Mas um dos maiores dons que você verá mais difundido é o dom de contribuir. Mike faz isso agora. Não começou a acontecer antes dos seus 35, 36, 37 anos. Mas poderia ter começado a acontecer quando tinha 20 anos, quando tinha 15 anos. Onde ele estaria hoje se estivesse começado desde cedo? Ele tinha o potencial, mas não estava multiplicando. Por quê? Porque ele não tinha fé. Por quê? Porque não tinha estudado os 2.000 versículos após a decisão de se tornar mais eficaz em construir o reino de Deus. Então, nessa lição, eu quero focar não só no dom, e eu sei que em todas as outras lições falamos sobre nossos dons e como usá-los para multiplicar. Eu quero falar sobre o princípio geral de doar ou investir, pois você nunca terá multiplicação sem esse princípio geral sobre investir. A maioria dos cristãos bem-intencionados tem essa atitude em relação a contribuir.
Do que estou disposto a abrir mão pelo bem do outro? Agora, deixe-me afirmar uma coisa. Essa é uma atitude muito boa, mas se for a única atitude, ela é incompleta e não é tudo o que Deus quer de nós no que diz respeito a contribuir. Como assim incompleta? O que poderia ser mais completo do que estar disposto a abrir mão de algo pelo benefício dos outros? Primeiro, irei repetir, é uma atitude boa e nobre, mas contribuir também é um investimento, tá bom? O que é um investimento? Investir é abster-se de consumir algo a fim de fazê-lo crescer. Especificamente em relação às finanças, é abster-se de gastar agora a fim de investir fundos para crescimento. Um exemplo seria eu e a Lisa, em nossos anos mais maduros. Peraí, eu não estou dizendo que sou velho, eu só estou dizendo que isso aconteceu há poucos anos atrás, tá bom? Nós tínhamos um dinheiro guardado e decidimos, em vez de gastar, investir em 2 pequenas propriedades, em 2 pequenos terrenos. Bom, sabe o que aconteceu? Em alguns anos, os terrenos dobraram de valor e nós os vendemos. Então, multiplicamos nosso dinheiro por 2. Contribuir no reino é investir para fazê-lo crescer. Então, há 2 extremos no que diz respeito a finanças e contribuir. Primeiro, existem aqueles que doam apenas para receber. Uma razão egoísta. É uma coisa muito ambiciosa, certo? Então, em outro extremo, pessoas que não gostam nem de falar sobre ofertas. Elas odeiam ouvir sobre ofertas porque acham que os outros estão tentando roubar o dinheiro delas. Lisa e eu frequentávamos, quando éramos jovens cristãos, em nossos 20 e poucos anos, uma igreja em Dallas, no Texas, em que havia uma forte ênfase em dar, a fim de receber uma colheita. E víamos muitas pessoas abraçar esse ensinamento e buscar contribuir a fim de conseguir uma casa maior, carros melhores, e isso nos deixou com uma impressão negativa. Lembro que quando deixamos aquela igreja, fomos para uma nova igreja. Poderíamos ter partido para o outro extremo e não gostar de ofertar, mas conhecíamos a palavra de Deus o bastante para saber que não era assim. E essa experiência revelou como podemos ofertar e até colher os benefícios, mas fazer isso com a motivação errada. As leis de Deus funcionarão mesmo se a motivação não for correta, ok? Deixe-me dar um exemplo. Imagine 2 fazendeiros. Um fazendeiro planta a semente a fim de ter uma colheita como a de Lucas 16, para construir celeiros maiores e poder dizer: relaxe, coma, beba. Você fez bem, seja feliz. E Deus diz: tolo, esta noite a sua vida lhe será tomada. Jesus disse que essa motivação era ambiciosa. Porém, o outro fazendeiro diz: quero plantar muitas sementes, pois quero alimentar os necessitados da minha comunidade. Quero ajudar pessoas a terem alimento em suas mesas. Bom, adivinha? A motivação do fazendeiro é boa. A motivação do outro fazendeiro não era boa. Mas sabia que a lei de plantar e colher funcionou igualmente para os 2? As leis de Deus de plantar, investir e colher funcionam, seja quando sua motivação é correta ou quando não é. Agora, seria ridículo se todos os fazendeiros da comunidade dissessem: não iremos mais plantar sementes porque esse cara teve uma atitude ambiciosa. Vê como não faria sentido? Ninguém teria alimento. Isso é o que muitos cristãos têm feito. Eles dizem: não quero nem ouvir falar sobre ofertar. Não fale comigo sobre ofertas. Não leia versículos sobre contribuir. Pois algumas pessoas são ambiciosas, pois têm contribuído para si mesmas a fim de terem ganhos pessoais. Aquele cristão que oferta só para poder receber mais em troca é como o fazendeiro que quer construir celeiros para poder comer, relaxar e ficar em paz. Deus diz: tolo, esta noite sua vida lhe será tirada. É por isso que Jesus evita a motivação de ser ambicioso. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo, vá para messengerx.com.
vamos nos aprofundar nas palavras de Paulo, pois veremos algo bem incrível aqui. Paulo diz em 2 Coríntios, versos 5, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. Paulo está claramente falando sobre uma oferta financeira aqui, tá? Mas quero que seja uma oferta voluntária, não de má vontade. Tá bom? Verso 6. Lembre, é o versículo seguinte. Aquele que planta poucas sementes terá uma pequena colheita, mas aquele que planta generosamente terá uma colheita generosa. Então, Paulo não só está falando sobre ter a motivação correta de ajudar os outros, mas há uma segunda motivação aqui, que se você planta uma oferta e é uma oferta generosa, você terá uma colheita generosa. Paulo está literalmente falando com a sua igreja sobre investimento. Irei ler essas perguntas para considerarmos. Número 1. Se nossa única motivação em ofertar é ajudar pessoas, então por que Paulo está falando sobre uma colheita que receberemos? É errado ter um desejo secundário de multiplicação, especialmente quando ajudará a abastecer e aumentar o desejo principal de edificar vidas para o reino de Deus? Número 3. Será que Paulo está treinando os novos crentes da igreja de Corinto em como multiplicar a eficácia, como Jesus fez na parábola dos talentos? Número 4. E essa é muito importante. Paulo está apelando para que eles sejam movidos por compaixão, mas ao mesmo tempo também investirem no propósito de serem uma bênção maior? 2 Coríntios 9, 7 e 8. Decida no seu coração com quanto contribuir, e não dê relutantemente nem em resposta à pressão, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus irá prover generosamente tudo o que você precisa. E você terá sempre, primeiro, tudo o que você precisa. Segundo, muito mais para compartilhar com os outros. Então, Paulo está dizendo, você quer aquela colheita, então você terá bastante para compartilhar com os outros. Nossa capacidade de ser generosos é multiplicada porque investimos ou plantamos nossa semente. Então, a motivação é reforçada ainda mais no versículo seguinte. Ele disse, pois Deus é quem provê semente para o que planta, o pão para comer, e da mesma forma irá prover e ampliar os seus recursos e as suas finanças ou outros recursos. Sim, você será enriquecido de todas as formas para que possa ser sempre generoso. Sabia que eu teria ficado muito frustrado se não pudesse doar livros para pastores no exterior, mas à medida que continuamos doando mais e mais como ministério, Deus continuou trazendo mais e mais capacidade de abençoar outros. Lembro que isso começou quando eu e Lisa éramos apenas um jovem casal. Estávamos naquela igreja que mencionei antes. O pastor estava levantando uma oferta especial. Lisa e eu tínhamos $1.800 e era só o que tínhamos. Era tudo o que possuíamos. Tudo que tínhamos somava $1.800. Estávamos tentando comprar uma casa e precisávamos de $5.000 para dar de entrada, pois queríamos ter filhos. E não podíamos ter crianças no condomínio em que morávamos, que era exclusivo para adultos. Não era permitido. Então, estávamos economizando muito, e pensei que se comêssemos batatas e atum pelos próximos 2 anos, talvez teríamos o bastante para comprar uma casa. E o pastor estava levantando uma oferta especial. E Lisa e eu olhamos um para o outro de manhã e realmente críamos que deveríamos ofertar $1.000. Lembro que tínhamos $1.800 conosco e ofertamos $1.000 com muita alegria. E sabe o que aconteceu? Deus trouxe nos próximos 3 meses $5.000 de lugares inesperados e pudemos nos mudar para nossa casa. E, olhando para o ano passado, Lisa e eu pudemos doar para missões 50 vezes aqueles $1.000. O que aconteceu? Deus nos deu mais e mais e mais capacidade para ser generosos. Por quê? Porque havíamos plantado sementes, havíamos tido uma colheita e agora podíamos ajudar mais. Quando doamos livros para as nações, deixe-me dizer uma coisa, não tem a ver com os empresários, só com os pastores, mas Lisa e eu gostamos de estar pessoalmente envolvidos. Não queremos perder a oportunidade de ajudar pastores e líderes dessas nações. Então, o que aconteceu? Deus ampliou nossa capacidade de ser generosos. Paulo declara no livro de Filipenses, não que eu busque ou anseie pelas suas ofertas. Essa é a igreja de Filipos, dando uma oferta a ele. Ele disse, mas busco e anseio pelo fruto que irá aumentar o seu crédito. Ouça, a colheita de bênção que está acumulando na sua conta.
Assim como temos uma conta bancária aqui na terra, temos uma conta bancária celestial. E Deus diz que quando plantamos, Jesus declarou, quando plantamos nessa conta, teremos uma colheita. E essa colheita não pode ser atacada nem roubada. Não estraga, não se corrompe. Então, um princípio de multiplicação, como Jesus mostra na parábola dos talentos, é o princípio de investir. Eu falei especificamente sobre finanças, mas isso se aplica a todas as áreas da vida. Digamos que o seu dom é hospitalidade. Conheço uma mulher que já cozinhou para mais de 2.000 convidados em sua casa. E sabe, ela é esposa de um dos pastores mais populares dos Estados Unidos. Mulher incrível, ela conhece seu dom. Seu dom é hospitalidade e ela ama isso. Eu já fui um dos privilegiados de estar em sua casa e comer aquela bela refeição mexicana que ela ofereceu. Sabe, eu amo ver pessoas que conhecem seu chamado e investem em seu dom. Elas oferecem seu dom aos outros e eu observo Deus ampliar. Sabe, com ela não tem tanto a ver com finanças, apesar de o princípio financeiro sempre se aplicar a todo cristão. É na área de dons. Se o seu dom é na área da pintura, pinte. Abençoe as pessoas com belas imagens que Deus lhe dá. Eu penso na Akiana. Akiana é uma menina de 4 anos e Deus lhe deu o dom da pintura e ela começou a pintar. Com 8 anos de idade, ela pintou o famoso Príncipe da Paz, que fica pendurada atrás da minha mesa. É o meu quadro favorito. Aquela menina de 8 anos já havia começado a plantar e Deus lhe deu mais e mais, até que um homem foi até a sua casa um dia. Sua família nunca tinha visto antes. Não sabiam quem ele era, mas ele parecia com esse carpinteiro e ela pintou aquele homem. Até hoje, eu creio que aquele homem era Jesus manifesto na casa da Akiana, sem ela saber. A família disse que nunca o viu novamente, nunca ouviram falar dele, mas Deus disse, eu lhe darei a habilidade de abençoar pessoas ao redor do mundo. Isso é o que acontece quando somos fiéis ao nosso dom. Descubra qual é o seu dom e comece a investir para que a sua capacidade de abençoar outros seja aumentada. Bom, nós cobrimos muita coisa, mas na próxima lição iremos falar sobre os principais catalisadores dos nossos dons. E você não pode perder essa lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo, vá para messengerx.com.